E eu achei importante apresentar este tema sobre o campo de batalha do grande conflito entre o bem e o mal. Qual é o campo de batalha entre o bem e o mal? Alguns vão dizer que é a Terra. Sim, é a Terra, mas não somente a Terra. A nossa mente acima de tudo. Neste grande conflito existe Cristo de um lado, como o governante do bem, e Satanás como o governante do mal. Estes dois, cada um deles tem o seu próprio método de trabalhar, levando a mente humana para o lado de Cristo ou para o lado de Satanás. Irmãos, no livro Caminho a Cristo, Ellen White nos diz que Cristo é a fonte de todo bom impulso. Em outras palavras, tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós pensamos e raciocinamos e imaginamos de bom, provém de Cristo em nós. Ele opera isso em nós. Amém? Mas agora, Satanás procura continuamente impressionar e controlar a mente também. E ninguém estará salvo a não ser que tenha uma constante ligação com Deus. Cristo inspira em nós pensamentos puros, palavras puras, imaginações puras, vida pura. Por outro lado, Satanás tenta controlar a nossa mente. E ninguém pode estar salvo sem uma ligação constante e direta com Deus. Vejam mais uma passagem. Há unicamente dois poderes que dominam a mente dos homens. Quais são? O poder de Deus e o poder de Satanás. A batalha, irmãos, é pela mente humana. Cada um destes atores, Cristo de um lado, Satanás do outro lado, tem seu próprio método de trabalhar. Qual é o método de Cristo para cuidar da mente humana ou para manter a mente humana sã até a salvação? E qual é o método de Satanás para capturar a mente humana levando a um caminho descendente à perdição? Vamos começar com a maneira como Deus trabalha com a mente humana. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus nos diz: Vinde, pois, e arrazoemos. O que é arrazoar? É fundamentar com razões. Irmãos, Deus está nos convidando a ir até Ele e debater. Deus nos convida a sentar. Deus nos convida a fazer todas as perguntas que nós desejamos fazer a Ele. Deus nos convida a um relacionamento mais profundo com Ele. A expor todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações a Ele. Vinde e arrazoemos. Não só. Provérbios capítulo 23, verso 26 nos diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, como é que Deus trabalha? Deus começa com o coração. Ele pede primeiro o coração do ser humano. Deus não invade nossa mente, meus irmãos. Deus não invade nossa vontade. Deus não captura a nossa vontade. Ele pede, em primeiro lugar, o coração. Deixa-me vos dizer, amigos. Deixa-me vos dizer. Muitos de nós, como cristãos, estamos vivendo em batalhas terríveis contra vícios. Não conseguimos vencer vícios porque começamos do lado errado. Começamos do lado errado. Nós temos que deixar que Deus comece o seu trabalho do lado certo, que é o coração. Se o coração está entregue a Cristo, nós venceremos as batalhas, porque Cristo estará trabalhando do lugar certo. Vejam aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 35, Ellen White diz que o plano de Deus para vós é começar na própria sede de todas as dificuldades. Queridos irmãos, qual é a sede de toda dificuldade? Muitos buscam começar do lado de fora. Mudam sua maneira de vestir, o que é bom. Mudam sua maneira de comer, o que é bom. Enfim, buscam vencer aquele vício. Buscam deixar de lado aquele mau hábito. Enfim, mas estão começando do lado de fora. E chega um momento em sua experiência cristã que, exaustos, caem e se perguntam: o que aconteceu comigo? Como é que eu voltei a este ponto? Resposta: começamos do lado errado. Como é que Deus trabalha? Ele trabalha primeiro com o coração. E então, do coração, hão de jorrar os princípios da justiça. A reforma será tanto externa como interna. Precisamos deixar que Deus comece do lado certo em nossa vida, do coração.
Veja, irmãos, não basta a mudança exterior para nos pôr em harmonia com Deus. Muitos há que procuram mudar, corrigindo este ou aquele mau hábito e esperam desse modo tornar-se cristãos. Mas estão a começar no lado errado, meus irmãos. Fique isto claro. Estamos a começar do lado errado. O nosso primeiro trabalho é no coração. É por isso que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, não busque vencer seus defeitos, seus vícios, pela sua força. Porque você ainda ama esses vícios. Se você deixá-los exteriormente, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas você voltará, porque o seu coração ainda ama esses vícios. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu quero trabalhar primeiro com o seu coração. E quando o seu coração estiver transformado, estes vícios irão desaparecer para sempre. Agora, qual é o método que Satanás usa para capturar a mente humana? Para capturar a vontade humana? Irmãos, nós temos que entender isto. Satanás usa o mesmo método que começou a usar no céu, que usou lá no Jardim do Éden. Qual foi o método? Quando Satanás já regimentou 1/3 dos anjos do céu, os anjos achavam que estavam fazendo sua própria vontade. Em outras palavras, os anjos em algum momento pensavam que estavam se tornando mais livres, mais sábios, fazendo sua própria vontade. Mas, na verdade, estavam fazendo a vontade de Lúcifer. No Éden, meus irmãos, quando Lúcifer aparece diante de Eva, diz a ela: Deus sabe que quando comeres do fruto, vossos olhos se abrirão. Veja, irmãos, vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva achava que, desobedecendo a Deus, se tornaria livre, estaria fazendo sua própria vontade, estaria experimentando um novo gozo, uma nova experiência de vida. Mas, na verdade, Eva estava obedecendo à vontade de Satanás. Este é o método de Satanás de arruinar vidas, de achar que estamos fazendo nossa própria vontade, estamos nos tornando livres, vivemos do jeito que nós queremos, tomamos nossas próprias decisões, quando na verdade estamos fazendo a vontade dele, Satanás. Lemos aqui um texto. Há já milhares de anos que Satanás está a fazer experiências sobre as propriedades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la bem. Satanás está a ligar a mente humana com a sua própria, imbuindo-a dos seus próprios pensamentos. E ele está a fazer esta obra de maneira tão enganadora que os que aceitam a sua direção não sabem que estão a ser conduzidos por ele segundo lhe apraz. As pessoas pensam que estão fazendo sua própria vontade, que estão experimentando um novo gozo, que estão se tornando libertas, quando na verdade estão fazendo a vontade de Satanás. Isto é algo que Satanás não quer que você entenda mesmo. Vejam mais uma passagem. Gabando-se da sua independência, obedecerão, sob a sua influência enganosa e maligna, aos piores impulsos do coração humano e, contudo, vão acreditar que é Deus que está a os guiar. Agora, irmãos, existe algo em nós que é sagrado, eu diria assim, que é sagrado, que é santo, que é o livre-arbítrio, que é a vontade. Isto Deus não pode mexer. O livre-arbítrio Deus não pode mexer. Mas também, deixe-me vos dizer, que o livre-arbítrio Satanás não pode mexer. A vontade Satanás não pode mexer, porque é sagrada. Lemos aqui. O motor da personalidade humana é a faculdade de decidir, de escolher. Tudo depende da nossa vontade. Irmãos, volto a dizer, há algo que nem Deus, nem Satanás podem mexer. É a nossa vontade. Quando eu decido fazer alguma coisa de minha vontade, eu faço. Deus não pode me impedir, Satanás também não pode me impedir. Só que neste processo de eu decidir fazer a minha vontade, ou estou fazendo a vontade de Deus, ou estou fazendo a vontade de Satanás. Percebem? Mais um texto. A vossa vontade é a fonte de todas as vossas ações. Será que Deus gostaria de tomar a nossa vontade? Se Ele pudesse fazer isto?
Eu tenho certeza que ele gostaria, porque Deus quer que nós alcancemos a vida eterna. Deus quer que nós enxerguemos o celestial e nos desprendamos de tudo que é mundano. Deus gostaria sim de tomar nossa vontade e fazermos o que é correto. Mas Deus não faz isso. Deus usa o coração para atrair você. Ele trabalha no seu interior de tal forma que tudo que você faça seja da vontade dele. E a vontade de Deus sempre é perfeita. A vontade de Deus nos leva à vida eterna. Mas fica claro que Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. Satanás também não pode nos obrigar a fazer a vontade dele. Satanás não pode nos obrigar a pecar. O que ele faz? Ele faz-nos pensar que fazendo o errado, fazendo a vontade errada, estamos experimentando a maior liberdade. Quando, na verdade, estamos fazendo a própria vontade dele, Satanás. E eu agora quero vos contar um dos maiores segredos de Satanás. Vejam aqui. O tentador jamais poderá forçar-nos a praticar o mal. Não pode dominar as mentes, a menos que se submetam ao seu controle. A batalha aqui é pela mente. Satanás, ele quer controlar a nossa vontade, achando que estamos fazendo nossa própria vontade, mas quando é a vontade dele. Deus, ele não controla a nossa vontade. Ele diz: filho meu, dá-me a sua vontade. Filho meu, dá-me o seu coração. Filho meu, venha, sente-se comigo, vamos conversar, vamos arrazoar. Deus quer transformar o nosso íntimo, quer transformar o nosso coração, de tal forma que tomemos decisões, vontades submissas a Deus. Satanás não. No livro Desejado de Todas as Nações, página 38, Ellen White diz que ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Ele veio para expulsar os demônios que tinham dominado a vontade. O que Satanás faz? Ele domina a nossa vontade. Mas Deus não domina a nossa vontade. Ele pede o coração. Irmãos, um jovem cristão, nasceu numa família cristã, muito dedicado na igreja. Em algum momento, sentiu um vazio no seu coração. E falou: eu não valho para nada. Porque na igreja eu estou assim, muito bonito, pregando, fazendo isto. Mas no meu coração eu sei que sou um derrotado. Porque eu vivo uma vida dupla. Eu enfrento uma batalha terrível. Ele vivia se masturbando. E aquele pecado o acompanhou por muito tempo. Irmãos, ele, toda vez que praticava, se ajoelhava, pedia perdão a Deus, ele sentia o perdão de Deus. Passados 2 dias, voltava a praticar a mesma coisa, pedia perdão. Agora eu quero vos dizer que esta situação de queda constante no mesmo pecado é um sintoma de uma vontade não rendida. Nós temos vontade de continuar a pecar. Aquele jovem tinha vontade de continuar a se masturbar. E o inimigo captura essa nossa vontade para os seus próprios fins, nos fazendo cair constantemente. E o que Deus pede nesse contexto? Filho meu, eu não posso tomar sua vontade. Dá-me o seu coração. Cristo trabalha no interior. Irmãos, aquele jovem levantou-se um dia e disse: Jesus, eu não consigo vencer pelas minhas próprias forças. Já fazem anos que eu estou vivendo neste pecado e todos os dias pedindo perdão, praticando a mesma coisa. Jesus, eu preciso de um milagre. Aquele jovem realmente entendeu que andava longe de Deus, que ele começava do lado errado. Ele começava com o exterior. Toda vez que praticava masturbação, ia confessar o seu pecado e achava que tudo passou, ia tomar um banho, colocar um perfume, pegava a Bíblia, enfim. Mas o coração é que tinha problema. E ele disse: Senhor, hoje eu não vou mais tomar banho. Senhor, eu venho assim como estou. Eu venho assim como estou. Trabalha no meu coração. E Cristo começou a trabalhar do lugar certo, do coração. Aquele jovem conseguiu vencer este vício terrível. Por quê? Porque permitiu que Cristo trabalhasse no coração. Cristo libertou os demônios da vida daquele jovem que haviam dominado a sua vontade. E ele entregou sua vontade submissa e cativa a Jesus Cristo. Irmãos, nós lemos: quando abandonarem a vossa própria vontade, a vossa própria sabedoria e aprenderem aos pés de Cristo,
acharão entrada no reino de Deus. Temos que entregar a nossa vontade nas mãos de Deus. Temos que permitir que Cristo trabalhe em nós, começando do lugar certo, que é o coração. Porque, irmãos, enquanto não entregarmos o nosso coração a Jesus, nós podemos até achar que estamos deixando os velhos hábitos, estamos mudando o nosso estilo de vida, estamos mudando o nosso vestuário, porque ouvimos uma boa mensagem, mas se não é de coração que nós estamos fazendo isso, se não é Cristo trabalhando no nosso coração para fazer isto, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, a sua vontade. Deus nos pede a nossa vontade. E quando Ele toma a nossa vontade, nós seremos realmente felizes. Irmãos, vamos nos desprender das garras de Satanás. Vamos entregar nossa vontade a Jesus Cristo. E nós viveremos um cristianismo verdadeiro. Viveremos um cristianismo vitorioso. Que as bênçãos de Cristo habitem no coração de cada um de nós. Que esta mensagem encontre um espaço na nossa vida prática. Venham comigo nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por sua palavra. Obrigado porque hoje nós entendemos que existe uma batalha pela vontade. Obrigado porque o Senhor nos convida a entregar nossa vontade, a entregar nosso coração. E o Senhor vai trabalhar do interior, operando uma reforma interna e externa. Ao passo que o inimigo, ele quer nos enganar, ele quer trabalhar com mudanças exteriores, que na verdade nada servem. Ensina-nos, Senhor, a nos entregarmos a Si, dia após dia. Guarda-nos até o fim e permita com que nos encontremos em mais um vídeo aqui no nosso canal para estudarmos a Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Nos veremos de fato no nosso próximo vídeo. Até breve.